E hoje a gente já vai começar falando sobre neurociência aplicada à saúde. Então hoje a gente vai se derramar, né? Não vai falar só de psicologia. Cada vez mais eu tenho entendido pelos meus próprios alunos, pelas pessoas que me atendem, pelos médicos que me atendem, pela Luísa que vai falar aqui com a gente, como que a gente precisa realmente estender a neurociência para toda a área da saúde, porque é um objeto de muita transformação, é um tipo de conhecimento que transforma toda a área da saúde. Nós sabemos que o cérebro, ele aprende, ele se adapta a uma condição e ele vai trabalhar de uma maneira condicionada. O corpo, numa dor crônica, ele está condicionado a responder daquela forma. Então, você tem a necessidade de dessensibilizar essa via nervosa e de ensinar um novo caminho para ele. Senão, do contrário, você vai estar fadado a ter quadros recorrentes. Porque ele aprendeu a responder daquela forma, né? Então, se você não trabalhar a parte muscular, se você não dessensibilizar essa via nervosa, se você não ensinar um novo caminho, aquele processo ele volta. E aí, claro, né, Fran, a gente vai olhar para quadro, para as questões aí de mente, né? Na fisiologia do trauma, que o PNP trouxe muito isso para mim, esse entendimento de neurociência, né? Do quanto o corpo ele vai se adequar, ele vai responder daquela mesma forma. Então, você vai ter uma estrutura fragilizada e sempre que você entrar num processo de estresse, é aquela estrutura, é aquela área do teu corpo que vai gritar. É como se já tivesse tudo muito aprendido, né? Programado. Sim. Essa é a palavra, programada. Programado, né? Te ajudou depois de você entender neurociência dentro do PNP? O que você acha que você teve mais clareza para atuar no teu trabalho? Fran, o que eu vejo, né, da mudança no consultório? Eu já tinha resultados, sempre tive resultados bons, de uma maneira geral, no consultório. Até eu estava pensando, né, de que maneira, o que a PNP trouxe para mim? Na verdade, me trouxe mais esse desejo, porque o consultório ele já caminha sozinho, né? Mas ele me trouxe mais esse desejo de eu poder trazer consciência para as pessoas do quanto eles são reféns das suas próprias histórias, porque quando a gente entende com todo o embasamento que você dá, você é incrível porque você tem uma metodologia, é como se você tem uma empatia muito grande, porque quem está do outro lado, aprendendo, por quem vai ser tratado, e eu acho que isso é fundamental nessa medicina, e fundamental para a vida, pessoas humanas que amparem, né, e que te dê segurança para você poder desempenhar o seu papel. Então, o PNP ele chegou me trazendo a certeza. Eu estava numa busca de como é que eu posso fazer para as pessoas, para os médicos, para os pais entenderem que não adianta vir uma criança aqui para eu atender, eu preciso entender um pouquinho dessa história, para eles entenderem que o maior desafio da vida deles é se ter esse emparelhamento ao ter os seus filhos se emparelharem com as suas próprias histórias ao estarem criando aquela criança. Para ajudar eles nesses processos, para os médicos entenderem que sozinho também. Esses tempos eu perguntei para um reumato: quantos dos teus pacientes têm uma questão emocional forte para trabalhar? Todos. Claro. Eu falei, sim. E o suporte que o senhor tem aqui? O senhor podia ter uma física aqui do seu lado, nesse consultório? O senhor poderia ter... alguns pacientes eu indico para fazer yoga, alguns pacientes... Claro, já é muita coisa, né, Fran? A neurociência, ela trouxe para minha vida esse empoderamento para eu falar, caracas, está aqui, ó, processo evolutivo, traumas intergeracionais, acontecem por quê? De que maneira? Como é que eu posso? Então, hoje o paciente chega, eu já começo a falar mais fortemente ainda, com embasamento maior sobre a gente estar regulando essa emoção, técnicas de regulação emocional. E é incrível porque com esse conhecimento daí mais enraizado sobre desamparo, sobre trauma, sobre regulação emocional, eu estou conseguindo com que os meus pacientes, eles confiem em mim e se dediquem a fazer aquela prática diária de regulação emocional. E, Fran, os resultados, o que eles me trazem é incrível, é surpreendente.
Porque em 30 dias a vida fazer assim, ó, caraca. E o retorno é tipo, nossa, minha vida mudou, a minha percepção com relação à minha mãe mudou, a minha postura com relação ao meu pai, olha o que eu escutei dele, eu consegui ter. Nossa, as pessoas dão uma expandida de consciência muito incrível, Frank. Como é que a gente sai de uma faculdade de psicologia, de fisioterapia, sem entender que é tudo integrado e que eu preciso saber o mínimo, não é nem o mínimo, eu preciso saber muito mais do que o mínimo de funcionamento, para entender que quando esse corpo aqui inflamou, ou machucou, ou tem uma dor que ninguém sabe de onde vem, ou ela não vai embora e já devia ter ido. Tem algo aqui que não é só esse processo e eu tenho que encaminhar, óbvio, porque você não vai fazer psicologia no seu consultório, eu não vou fazer fisio no meu, como também vou fazer nutrição, mas ao mesmo tempo eu tenho que, no momento em que eu atuo nessa dor, seja física, seja emocional, seja a questão alimentar, eu tenho que entender que tá tudo junto. Né? E não culpabilizar o paciente. Olha, enquanto você não arrumar isso, não adianta nada, porque o processo de estresse crônico ele vai vindo pelo acúmulo de tudo, né? É um ambiente ameaçador, é um traumas que eu já carrego no meu corpo já traz uma biologia suscetível a estressar, reagir mais, é um estilo de vida inadequado. E o tempo todo, muitas vezes eu vou ao médico, vou ao físio, vou ao psicólogo e eu recebo mais ameaça. E aí o meu corpo trava mais, meu processo emocional trava mais. Porque os pacientes, quando chegam ali para tratar, muitos já estão assim, ó, no processo de mudança, já estão encaminhados, mas tem alguma coisa que trava. E nem ele consegue identificar o que é. Isso é memória corporal. Então, eles isso é memória corporal. Chegando, muitos vêm e falam isso, eu não sei o porquê, eu já entendi, eu já estou fazendo, eu já estou, mas por que eu travo sempre? Porque tem memória corporal. E, Fran, foi muito incrível porque a formação do PNP, né, a neurociência na minha vida, porque você me convidava, venha fazer, você está precisando desse suporte, Lu. E aí, quando eu aceitei, que a primeira aula que eu fui assistir foi de desamparo, Deus é tão maravilhoso, que eu abri assim, meio aleatório ali, falei, vou assistir essa aula aqui, dentro do módulo desamparo. E aí veio tinha um trabalho científico mostrando ali da importância de se trabalhar a memória corporal, que falava justamente, você precisa regular a emoção, ok, precisa mudar o ambiente em que ele está inserido, ok, mas se você não trabalhar a memória corporal, você não vai conseguir uma estabilidade, um sucesso absoluto. Eu falei, caracas, a minha amiga tinha razão, por que eu resisti tanto? Eu acho que, infelizmente, a gente, hoje em dia, a área médica, a área da saúde, na verdade, incluindo a minha área, a gente é uma área em muitos países, o Brasil é um deles, prescritiva. A gente foi ensinado a prescrever doença, no caso da psicologia, prescrever doença, né? Prescrever, ver o que a pessoa tem de errado, e eu entendo isso, porque a gente, de alguma maneira, ainda precisa ter essa prescrição, esse diagnóstico. Só que eu acho que a gente foi treinado tanto para prescrever que a gente esqueceu de olhar para a pessoa como um todo e não foi ensinado a entender que essa pessoa funciona e tem um histórico e os meios de tratamento têm que ser outros, que a gente foi desensinado a prevenir. Então, eu acredito que hoje, se a gente tivesse uma fundação de educação, de tratamento parental, tudo dentro de casa, na escola, até os 7, 8 anos de idade, bem, com saúde mental, a gente não precisaria, minha profissão não precisaria existir. Precisaria, para poucos casos, aí sim prescritivo, para a genética que foi mais forte na psicopatologia. Então, e aí sim seria prescritivo. Mas é que hoje em dia tá tudo. E a tua também não precisaria existir. Existe um meio termo de a gente entender que o mundo hoje é muito mais estressante do que o mundo antigamente, que existe um estresse que não existia, social, tudo antes não tinha, era sobrevivência. Né? Hoje a gente tem isso de estresse social que antes não tinha. E que não necessariamente você vai conseguir aprender a lidar com isso. A gente teria que mudar outras circunstâncias, a gente teria que mudar um modus operandi do mundo. Primeiro, a gente tem que ter essa consciência, né? Não é só, sabe, aí, Lu, vai aprender a lidar com o seu estresse. Porque vai te dar muito mais estresse que você aprendeu a lidar, do que seu corpo consegue, o que a gente chama de trauma biologicamente. É quando o corpo e tua mente receberam mais do que eles conseguiam lidar.